Olá, crianças do quinto ano, bom dia, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de português com o professor Elton. Hoje, pessoal, daremos início ao estudo de um conteúdo novo, chamado Processos de Formação das Palavras. Vocês assistirão à explicação e acompanharão a resolução de um exercício no caderno 4. Vamos começar a nossa aula com o nosso momento de oração. Querido Deus, te agradeço por tudo. Entrego este novo dia em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Amém. Convido você neste momento a rezar comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, convido vocês a se acomodarem num lugar bastante confortável e prestarem bastante atenção no que será dito nesta aula. Bem, iremos conhecer alguns processos de formação de palavras. Atenção! Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Os vocábulos, que é vocábulo, palavra. Os vocábulos primitivos são as palavras que originam outras. Já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. Eu creio que vocês já tenham estudado o substantivo primitivo e substantivo derivado. Se não, vale prestar atenção no que será dito neste momento. Como o próprio conceito que já está aí na sua tela diz, as palavras primitivas são aquelas que servem para dar origem a outras. Por exemplo, o substantivo dente é uma palavra primitiva. Ela dá origem a outras palavras, como a palavra dentista. A palavra mar é uma outra palavra primitiva. A partir dela, eu posso formar palavras derivadas. Por exemplo, marítimo, submarino. Sol é uma outra palavra primitiva e que a partir dela eu posso formar a palavra derivada solar, certo? Então, as palavras primitivas, elas dão origem às palavras derivadas. Portanto, toda palavra derivada, ela parte de uma palavra primitiva. Então, nós podemos agora, neste momento, falar sobre família de palavras, que é o conjunto de palavras formadas a partir da mesma palavra primitiva. Então, nós temos aqui a palavra mar, que é a palavra primitiva, e a partir dessa palavra mar, eu posso formar outras palavras que pertencem à família da palavra mar. Então, nós temos aqui marinheiro, marinha, submarino, marítimo, maresia e maré. Observe que em todas essas palavras nós temos a palavra mar inserida, o M-A-R, ó, no marinheiro, na marinha, no submarino, no mar, na maresia, na maré. Atenção! Essa parte que se repete em todas as palavras, marinheiro, marinha, submarino, marítimo, maresia e maré, iremos chamar de radical. O que é o radical de uma palavra? O radical de uma palavra é aquele termo, aquele pedacinho da palavra que vai se repetir em todas as palavras que pertencem àquela mesma família. Então, todas as palavras que partirem da palavra mar, todas as palavras derivadas de mar trarão o mesmo radical, que é o MAR, certo?
E aí, pessoal, a formação de palavras, ela se dá por dois processos principais: processo de derivação e processo de composição. Quando é que acontece o processo de derivação? Quando eu pego uma palavra e acrescento nessa palavra um afixo. O que é um afixo? O afixo se divide em prefixo e sufixo, tá bom? Então, o que é afixo? Afixo é a divisão entre prefixo e sufixo. Prefixo são elementos que você pode colocar antes da palavra. Por exemplo, in, pré, são dois exemplos de prefixos. Já o véu e o mento são exemplos de sufixos. Por que sufixos? Porque sufixo é aquele termo, aquele elemento que você vai colocar no final da palavra. Então, prefixo nós utilizaremos antes da palavra, sufixo após a palavra. Veja isso na prática. A palavra infeliz. A palavra infeliz, pessoal, é uma palavra derivada, porque ela parte da palavra feliz, tá bom? Então, antes da palavra feliz, que é a palavra primitiva, eu coloquei aqui o prefixo in. E ao colocar o prefixo in, perceba que eu construí uma nova palavra, porque infeliz é totalmente contrário a feliz, né? São palavras opostas. Então, para que eu uso prefixo e sufixo? Para que eu possa construir novas palavras, tá bom? A palavra prever também tem prefixo. Prever é uma palavra derivada, porque veio da palavra ver, né, do verbo ver. E aí eu coloquei aqui o prefixo pré, formando a palavra prever. Exemplos de palavras com sufixo. O que é sufixo? Aquele elemento que você vai colocar após a palavra. Após a palavra. Amável. Vamos lá. Amável é uma palavra derivada que vem de amor, né? De amar. Aí o véu aqui é sufixo, ele está aparecendo após a palavra. Então, na derivação aqui eu tenho palavra, ama, mais sufixo, véu, amável. Julgamento, vem de julgar, né? Eu coloquei aqui a palavra julga, mais o sufixo mento, formando a palavra julgamento. Então, quando é que eu tenho a palavra, quando é que eu tenho derivação? Quando é que a formação de palavra é derivada? Quando eu tenho uma palavra e eu vou colocar nessa palavra ou um prefixo ou um sufixo. Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Eu posso colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Posso. Você vai perceber que algumas palavras da nossa língua portuguesa, elas têm prefixo e sufixo ao mesmo tempo, certo? Bem, pessoal, vejamos agora a segunda parte, composição. Aqui na composição, nós teremos palavra mais palavra. Atenção, porque na derivação era palavra mais afixo, ou seja, palavra mais prefixo ou palavra mais sufixo. É uma palavra só, onde nessa palavra, para poder formar uma outra, eu coloco um prefixo ou um sufixo antes ou depois da palavra. É uma palavra só. Já na composição, iremos unir palavra mais palavra. Aqui na composição, nós não temos prefixo e nem sufixo. Quando eu junto palavra mais palavra, nós teremos um novo sentido. Esse novo sentido também lá acontece na derivação. Por exemplo, quando eu coloco o prefixo in junto da palavra feliz, eu formo a palavra infeliz, que tem um sentido diferente da palavra feliz, correto? Bem, exemplos de palavras formadas por composição: porta, retrato, cachorro, quente. Você vai perceber aqui a presença do hífen, certo? Servindo aqui como elo para unir a palavra porta com a palavra retrato
a palavra cachorro com a palavra quente. Então, cachorro quente, porta-retrato, guarda-chuva, guarda-sol. Perceba que eu uni palavra mais palavra. Porta é uma palavra, retrato é uma palavra. Cachorro é uma palavra, quente é uma palavra. Ao unir palavra mais palavra, estamos diante de um processo de formação chamado de composição. Novamente aqui falando de palavras derivadas. Uma palavra primitiva mais um prefixo. Vamos analisar aqui a palavra feliz, tá bom? A palavra aqui, primitiva, é feliz. Quando eu coloco o prefixo, que é o que vem antes da palavra, eu formo uma outra palavra, que é a palavra infeliz. Então, aqui nós temos uma palavra que é derivada por prefixação. O que é que isso significa? Significa dizer que esta palavra foi formada a partir de um prefixo, né? Infeliz, ela é formada por um prefixo mais uma palavra primitiva. Já a palavra felizmente, nós temos novamente a mesma palavra primitiva, que é a palavra feliz. Aqui eu acrescentei o sufixo mente, formando a palavra felizmente. Quando eu tenho a questão de colocar um sufixo depois da palavra, então nós temos a derivação sufixal, palavra derivada por sufixação, que é quando eu tenho um sufixo após a palavra, certo? E, como eu disse a vocês, algumas palavras podem ter prefixo e sufixo ao mesmo tempo, que é o caso da palavra infelizmente. Aqui na palavra infelizmente, nós temos a palavra primitiva, que é feliz. Coloquei aí o prefixo in e o sufixo mente, formando a palavra infelizmente. Aqui nós temos uma palavra derivada por prefixação, que é o prefixo in, e sufixação, que é o sufixo mente, ao mesmo tempo, constituindo aí a palavra infelizmente, certo? Bem, vamos observar aqui exemplos de prefixos e de sufixos. Por exemplo, a palavra fazer. Para que eu possa construir a palavra desfazer, eu coloco o prefixo des. A palavra primitiva era alterar. Quando eu coloco o prefixo in, eu formo a palavra inalterar. A palavra primitiva é escrever. Quando eu coloco o prefixo ré, eu formo uma nova palavra, reescrever. A palavra é ver. Quando eu coloco o prefixo pré, eu formo uma nova palavra, prever. A palavra é aquático, mas quando eu coloco o prefixo sub, eu tenho a palavra subaquático. Agora vendo a parte dos sufixos. A palavra é livro, né? Livro, quando eu coloco o sufixo eiro, eu formo livreiro. Jornal, jornalista. Lenta, lentamente. Jeito, jeitoso. Casa, casinha. Então, observe que aqui os prefixos já aparecem antes das palavras, estão aqui em vermelho, e os sufixos aparecerão após a palavra, também está em vermelho. Falando agora de palavras compostas, né? Aqui eram palavras derivadas, atenção. Palavra derivada, que é quando eu tenho a palavra e eu coloco um prefixo ou um sufixo. Aqui nas palavras compostas, que é a composição, nós não temos prefixo e nem sufixo. Nós temos palavra mais palavra, tá bom? As palavras ficam separadas por um hífen. Quando? Quando eu tenho a composição por justaposição. E aqui, pessoal, eu falo para vocês que dentro das palavras compostas nós temos dois processos. O processo de justaposição, que é quando eu junto duas palavras, e geralmente nós teremos a presença do hífen, tá certo? Couve mais flor é uma palavra composta por justaposição. Couve-flor, beija-flor, guarda-roupa, guarda-chuva, cachorro-quente, porta-retrato. Essas palavras todas têm hífen. Todas foram formadas a partir da composição de palavra mais palavra. E quando eu junto palavra mais palavra, não houve a perda de nenhuma letra, de nenhum elemento, de nenhum som da palavra.
Por exemplo, couve-flor. Permaneceu sem nenhuma alteração as letras da palavra couve e também as letras da palavra flor. Já a palavra pernalta, para quem não sabe, a palavra pernalta ela é a união de duas outras palavras. A palavra perna mais a palavra alta. As palavras ficam juntas, por vezes é necessário acrescentar ou retirar letras. Neste segundo caso de composição, nós chamaremos de aglutinação. Então, quando as palavras são compostas por aglutinação, é porque quando nós iremos juntar duas palavras, você irá perceber que alguma delas irá sofrer a perda de uma letra. Por exemplo, para que eu possa formar perna alta, eu juntei perna, que é uma palavra, mais alta, que é outra palavra. Observe que a letra A, que uma letra A foi retirada. Digamos que a letra A da palavra perna foi retirada. Então, houve aqui a perda de uma letra. Ó, perna termina com A, alta começa com A. A unir aqui só tem um A. Ó. Então, provavelmente, ou o A da palavra perna ou o A da palavra alta, ela foi retirada, tá bom? Então, quando há essa perda de letra, é uma aglutinação. Então, só reforçando para vocês. A justaposição ela acontece quando eu junto duas palavras e não perdo nenhuma letra. E a aglutinação eu junto duas palavras e eu vou perder alguma letra, tá bom? Lembrando que isso aqui faz parte do processo de composição. Eu posso compor palavras juntando palavra mais palavra sem perder nenhuma letra, e eu posso juntar palavra mais palavra sem, aliás, palavra mais palavra perdendo alguma letra. Além de pernalta, nós temos outros exemplos, como vinagre, que é vinho mais acre, tá certo? Bem, agora eu peço que vocês abram o caderno 4 na página 26. Convido vocês a estarem resolvendo comigo a atividade de vocês. Caderno 4, página 26. Vejamos. Eu já estou com o meu material aqui em mãos, né? Todo mundo agora deve estar também com o seu material em mãos. Caderno 4, página 26. Processo de formação de palavras. Leia o trava-língua e em seguida responda ao que é pedido. Então, todo mundo agora tenta ler o trava-língua. Lalá, Lelé e Lili, e suas filhas, Lalalá, Lelelé, Lilili, e suas netas, Lelalá, Lelalé, Lelali, e suas bisnetas, Lilelá, Lilalé, Lileli, e suas tetranetas, Lalelá, Lalelé e Laleli. Cantavam em coro, lá, 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 lá. Há sons de consoantes e sons de vogais recorrentes no texto. Identifique-os e responda. O que essa repetição causa? Observe que aqui houve a repetição da consoante L, né? Das vogais A, E, I. O que é que essa repetição provoca no texto, pessoal? Provoca dificuldade na leitura, não é verdade? Que é própria de um trava-língua. Os trava-línguas têm essa função de dificultar a leitura, né? É uma espécie de brincadeira, de divertimento, para que o leitor possa, de fato, travar a língua quando for fazer a leitura, não é verdade? 2. As personagens apresentadas no texto não se aproximam apenas pela sonoridade que seus nomes provocam, mas também por outro motivo. Que motivo é esse? Essas palavras lalá, lelé, lili, lalalá, lelelé, lili e as outras palavras não se assemelham apenas pela escrita, pelos sons, mas também por outro motivo. Qual é? Pelo grau de parentesco, né? Filha, neta, bisneta, tetraneta e assim por diante. As questões 1 e 2 não precisam responder, são apenas questões para comentar.
A parte da questão 3 você precisa responder, tá bom? Por escrito. Releia os versos do Trava-Língua. Lá, lelelé e lilili. E suas netas. Lelalá, lelalé e lelali. E suas bisnetas. Lilelá, lilalé e lileli. E suas tetranetas. Que palavras marcam a relação familiar entre as personagens? Quais são as 3 palavras que indicam essa relação de família? Veja qual é a resposta. Encontraram? É a palavra netas, bisnetas e tetranetas. Quem não respondeu ainda, responda agora. Netas, bisnetas e tetranetas, certo? Letra B. Pensando na forma como as palavras são constituídas, o que há em comum entre os termos que você apresentou como resposta ao item A? Então, você vai observar neta, bisneta e tetraneta. O que é que tem em comum nessas 3 palavras? Aí você vai ter que lembrar do que eu falei no começo da aula de hoje, das palavras primitivas, que dão origem às palavras derivadas. Tá bom? Bem, preste atenção. O que é que há em comum entre netas, bisnetas e tetranetas? Qual é o termo que aparece nas 3 palavras? Você já sabe a resposta? Anote no seu caderno 4, letra B. Bem, pessoal, a palavra é neta, tá bom? A palavra neta, ela está dentro da palavra bisneta e também dentro da palavra tetraneta. Então, o que é que há em comum? A palavra neta, certo? Então, a resposta é neta para a letra B, ok? Se não tiver atrasado, continua comigo na próxima página. Mas se estiver atrasado, já sabe, pausa o vídeo, conclui essa página e depois dê prosseguimento. Letra C. Essa parte fixa, comum a diversas palavras, é chamada de radical. Lembra que eu falei de radical no começo da aula? Que é aquela parte que se repete, que se mantém inalterada em todas as palavras da mesma família? Pois é. Quando a palavra é formada por apenas um radical, tem-se um processo de derivação, tá bom? Então, lembrando que na derivação nós temos apenas um radical, que é uma palavra, com acréscimo de prefixo ou de sufixo, tá bom? Então, vamos julgar que as 3 afirmativas em verdadeiro ou falso. As palavras netas, bisnetas e tetranetas foram acrescentadas terminações, concordam? Será que nas 3 palavras foram acrescentadas terminações? O que vocês acham? Não, né? Falso. Porque na palavra neta não apresenta terminação. A bisneta foi acrescentado um segmento antes do radical. O radical nessas 3 palavras é netas, né? Então, aqui, na segunda alternativa, está dizendo para a gente que antes da palavra neta, que é o radical, neta é o radical, foi acrescentado um segmento, que é o bis. Concordam? Sim, verdadeiro. E esse bis eu vou chamar de quê? De prefixo, né? Por quê? Porque veio antes da palavra, isto é, antes do radical neta. Foram acrescentados segmentos antes do radical das 3 palavras? Verdadeiro, né? Foram sim acrescentados segmentos antes do radical das 3 palavras. Na palavra netas, foi acrescentado o S. Na palavra bisnetos, foi acrescentado o prefixo bis. Na palavra tetranetos foi acrescentado o prefixo tetra. Então, a ordem é FVV. Letra D.
Prefixo é a partícula que aparece antes de uma forma, base ou de um radical. Já o sufixo aparece depois do radical. Com relação ao sentido daquilo que já foi acrescido ao radical, respondo. Qual a diferença entre neta e bisneta? Vocês sabem qual a diferença entre neta e bisneta? Quem é que veio primeiro, a neta ou a bisneta? Pensem e respondam. Já sabem? Vamos lá, pessoal. Neta é a filha da filha ou de um filho em relação aos avós, né? Então, neta é filha ou é a filha da filha ou do filho em relação aos avós. Já a bisneta é a filha de neto ou de neta de alguém, certo? Bisneta é a filha do neto ou de neta de alguém. Então, neta é filho do filho em relação aos avós, e a bisneta é filha de neto ou de neta de alguém. Formulem agora a resposta de vocês da letra D, quem não fez ainda. Vou repetir outra vez. Neta é filha da filha ou do filho em relação aos avós. Neta é filha da filha ou do filho em relação aos avós. E bisneta é filha de neto ou de neta de alguém. Pronto? Passando agora, pessoal, para a questão de número 4. Leia outro trava-língua. Mandei os sapatos ao sapateiro para solar e sobressolar. Para tornar a sobressolar, que ele bom sobressolador será. No primeiro verso, há duas palavras de mesmo radical. Quais são elas? Quais são as duas palavras que possuem o mesmo radical no primeiro verso? Conseguiram encontrar? São as palavras sapatos e sapateiro, certo? Sapatos e sapateiro. No primeiro verso. Por que que são elas? Porque observe que nas duas palavras o começo é igual, ó. S-A-P-T. S-A-P-T, que é o radical, certo? Que é aquela parte que se repete nas palavras que pertencem à mesma família. Então, letra A, sapatos e sapateiro. Letra B. Qual é a diferença de sentido entre as palavras que destacou na resposta do item A? Qual a diferença entre sapato e sapateiro, pessoal? Sapato é um objeto e sapateiro é uma profissão. Então, a diferença entre sapato e sapateiro é que sapato é um objeto que se calça e sapateiro é uma profissão. Aquela pessoa que arruma, que conserta sapatos. Dando prosseguimento, iremos responder a letra C. Você conhece outras palavras terminadas em eiro, nas quais essa terminação adquire a mesma função de sapateiro? Vamos lá. Aqui, na letra C, você vai pensar em outras palavras que terminam com eiro e que possuem a mesma função na palavra sapateiro. Veja só. O sufixo eiro na palavra sapateiro indica profissão. Então, você vai pensar em outras profissões que terminam com eiro. Enfermeiro, padeiro, carpinteiro, pedreiro,
verdureiro, empreiteiro e assim por diante, tá bom? Então, na letra C, você vai escrever o nome de outras profissões que terminam com eiro. Enfermeiro, padeiro, verdureiro, pedreiro, lixeiro, carpinteiro, etc. Agora, pessoal, as outras questões da página 28, 29 e 30, vocês irão responder sozinhos, mas não precisam me enviar. Na próxima aula, faremos a correção juntos, tá bom? Então, agora é com vocês. Respondam o restante das questões, página 28, 29 e 30, e aguardem a correção na aula que vem. Tchau, tchau. Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus.